Seja sempre muito bem-vindo, aqui é o Link Esporte Clube. Deixe seu like, hein? Hoje vai valer muito a pena, tenho certeza. Porque são duas figuras que eu tenho como ídolos na minha profissão, tá? Referências no rádio, referências na televisão brasileira e, acima de tudo, que estão, graças a Deus, ainda muito bem na ativa. E trabalhando de forma... Não ria, por favor. Não comece, olha lá. Tá vendo por que é difícil? A gente traz os caras, traz os amigos, traz os conhecidos e sacanagem rola solta. Mas não tem problema, eu tô aqui fazendo a minha parte digna de reverenciar dois monstros sagrados junto com o Renato Tortorelli. Sim. Nesse programa especial que eu quero o seu like. E acima de tudo, amigos, eu queria saber uma coisa já logo de largada. Pode abrir a câmera aqui, por favor, para Kleber Machado e Oscar Ulisses. Aliás, muito obrigado à Rádio Globo. Esse é o Oscar Ulisses. Quem é quem? Olha, Tudo bem, Kleber? Olha, você prestou atenção no começo? São meus ídolos. Sim. Ainda nativos. Ainda não tinha. Porque, sabe o que tá acontecendo? As pessoas estão indo embora. Não, você disse tudo. Estão indo embora pra onde? Kleber, os caras estão largando, estão se aposentando, entendeu? Segue, não É explica. isso, entendeu? É isso que é bom. É isso que é Vai bom. piorando. Vai piorando. Não vai. Não, e Não vai. infelizmente a gente tá no programa que Não. o Fassicani tá nativo. Eu falei, graças a Deus. Porque os caras saem de cena, os caras acham que vocês não existem mais. Não, cadê fulano? Eu tô aqui, graças a Deus, tô aqui na mesa. Por isso que eu gosto. Bom, então foi um prazer Entendeu? estar Não. com vocês. Vamos, Oscar. Ai. Olha aqui, o Mário Oscarito, 40... primeiro. Isso ele tá chegando agora, hein? Obrigado. Tá começando bem, hein? Não, eu quero ficar aqui, cara, pelo amor de Deus. Eu quero agradecer primeiro a Rádio Globo e a TV Cultura por liberar o Oscar e a nossa querida TV Record por liberar o Kleber Machado. Por gentileza, Oscar. Não, o Mário 40 me ligou e falou, vamos lá. Eu falei, vou lá elogiar o Kleber Machado, porque meu amigo é um... Tá nativa. Tá nativa ainda. E o Kleber é um crítico de narração esportiva, ele é exigente, ele tem uma autocrítica intensa, ele se preocupa com a narração esportiva, então é um profissional acima de tudo. Merece só elogios. Eu posso falar, E ainda de vez em quando me escuta no rádio. Que bom. Eu De posso vez em falar quando os me escuta 50 no rádio melhores e aí narradores fala, de rádio. e ainda fala assim, olha, isso aqui tá muito alto, tá muito baixo, tá bom, isso tá ruim, isso tá... É um orientador. E ele ainda corneta. Ainda corneta. Não. Eu faço observações. Faz muito, e são Como bem-vindas. ele, como São todo bem-vindas. Bem-vindas. Ué, se Lógico. não fizer, aí não é amigo. O Kleber, além de um belíssimo do locutor, ainda me escuta. De vez em quando ele liga o rádio, né? De vez em quando. Quantos anos nessa parceria, nessa amizade? Eu tô conhecendo ele hoje. Hoje? Não, eu conheci o Oscar em 1979. O Oscar foi contratado pela Rádio Bandeirantes. Eu trabalhava na Bandeirantes, não no esporte. Eu trabalhava na programação. O Oscar chegou novinho, já uma máscara, que não falava com ninguém. Aquela história de irmão Não. do Osmar, tudo, já tinha isso? Não, já era irmão do Osmar e já chegou mascarado mais que o Osmar. Não sabia quem era ninguém, nem lembra que eu trabalhava lá. Aí depois nós não trabalhamos mais junto, que eu fui pra Rádio Globo um ano depois. Quando eu saí da Rádio Globo é que ele voltou pra Rádio Globo, onde ele tá até hoje. Quer dizer, então, deu a entender, não teve puxada de tapete, é isso? Não, isso aí não. Não, eu não trabalhava no Eu tô esporte. Não, eu tô brincando. Ele foi para trabalhar no esporte, para ser um dos narradores do esporte, eu trabalhava na programação. Qual que é o grande... Aqui temos né, o Kleber, o cara excepcional narrador, assim, enfim, uma referência. O Oscar, uma referência no rádio. Eu também o ouço muito. Acho muito legal, acompanho o trabalho dos dois. Diferente do Kleber. Não, Acabou de ganhar o prêmio da ACESP, Associação dos Cronistas. Diferente do Kleber, que me escuta só de vez em quando. Acompanho muito. E qual que é... Eu queria que vocês falassem essa diferença. Tem o ritmo, óbvio, mas a diferença da narração da TV e do rádio, né? O rádio ilustra, assim, muito mais, né? Porque mexe com o imaginário. Hoje em dia, com esse negócio de internet, mas ainda assim...
mas existe aquele que é mais fácil, do rádio para a TV, da TV para o rádio. Como é que funciona essa... Começa você que fez um pouco de TV também. Eu fiz um pouco de TV. Eu acho que o rádio não dá... O Calil uma vez falou assim... O Calil é um... Zé Calil, grande amigo, Zé Calil, pô. Grande. E uma vez um ouvinte criticou com ele e falou o seguinte: por que você não fica quieto? Ele não gostou de uma opinião do Calil. E ele ficou quieto durante 10, 15 segundos e falou: viu, por isso que eu não fico quieto, porque senão a emissora fica fora do ar. O rádio tem um pouco isso, você tem que falar, você tem que preencher um espaço. Então isso daí acaba determinando um ritmo um pouco mais intenso do que a televisão, que joga com a imagem. Você está lá acrescentando à imagem algumas informações das coisas que você entende que vai fazer parte daquela narração, vai fazer parte do contexto do jogo. O rádio você cria o jogo inteiro. Então você leva para o ouvinte todas as informações possíveis, imaginando que ele não está vendo o jogo, que ele só está ouvindo. É o local onde está o jogador, se está no ataque, está na defesa, passou no meio do campo, não passou, está na área, se a bola vem alta, vem baixa, enfim, você descreve o máximo, você dá o máximo possível de informação para ele criar a imagem. A televisão isso já está pronta, a televisão exige mais do narrador no sentido dele selecionar o que ele vai colocar no ar. Pois é, eu tenho assim, essa pergunta é recorrente, né? O que é mais difícil? Eu nunca fui narrador de rádio. Ele narrou um jogo comigo no rádio agora recentemente. Narrei, brinquei com ele quando a CBN fez aniversário. Foi brincadeira? Fizemos lá. Quer aí? Fizemos um jogo. A CBN fez aniversário e convidou várias pessoas que participaram da programação. E ele me convidou para fazer um jogo com ele, Corinthians e Bragantino, e a gente fez um jogo. Ele narrava um ataque, eu narrava outro. Eu achei gostoso, legal, tal. Mas nunca tinha narrado. Quando a gente estava na Rádio Globo, lá atrás, o Osmar arrendou o esporte da Rádio Brasil de Campinas. E o Odinei Edson. Sim, grande Odinei. Foi transmitir alguns jogos lá. E eu cheguei a fazer posto para o Odinei. E um dia acabou o jogo do Odinei, o meu estava andando ainda, eu fiz uns 10 minutos e tal. Mas eu nunca fui narrador de rádio. Eu sou um narrador de televisão. A diferença, sim, isso que ele falou, é claro, né? O cara do rádio, para ele, imaginando que o ouvinte não esteja vendo o jogo, como você disse, hoje em dia você tem... Eu sou meio maluco, eu ainda ouço rádio e vejo televisão. Às vezes eu vejo um jogo na televisão, ouço outro no rádio. Somos dois. Eu gosto, né? E às vezes eu gosto de ver o jogo na televisão ouvindo o mesmo jogo sendo transmitido pelo rádio, para ver um pouco. Acho que não mudou muito nem na TV, nem no rádio o jeito de fazer. O rádio tem essa descrição obrigatória, e eu acho que alguns têm umas sacadas muito boas. O Paulo Soares dizia, tá atacando a direita do seu rádio. Sim. Quer dizer, o cara tá olhando pro rádio, ele tá vendo. Ele imagina o estádio do Morumbi, do Pacaembu, para onde o cara tá atacando. Os repórteres mais antigos, né, o Roberto Silva, vai defender o gol dos portões monumentais no primeiro tempo. Quer dizer, o cara imaginava que o goleiro do time tal ia começar aqui, o outro no tobogã. Enfim. Só que tem uma diferença, eu acho que fisicamente o rádio deve ser mais desgastante, né? Pelo ritmo, pela velocidade e tal. Mas tem uma diferença básica. O rádio trabalha, pensando no tradicional, com um sentido, a audição, certo? Você fala para um cara que está ouvindo. Sim. E aí você vai falar o máximo que você puder. A bola está no centro do campo, a bola foi para o lado direito, a bola foi para o lado esquerdo. Às vezes você fala que ela saiu raspando e ela saiu longe. Sim. Mas você, né? Você tá... Não. O cara cara não concordou muito. Quando a bola passa raspando, eu falo que passou raspando. Quando passa longe, eu falo que foi longe. Você vai... Sou igual o Fiore, longe do gol. Ué. É o respiro. Mas É o enfim. respiro para entrar o foguetinho, enfim, né? Mas enfim, a televisão trabalha com dois sentidos. A imagem, a visão e a audição. Então, se eu fizer um jogo na televisão, aí é opinião minha, tá? Gosto meu. Como telespectador, não é como narrador. Se eu fizer ou for assistir um jogo na televisão e o fulano, o narrador, ficar o tempo todo dizendo assim: Oscar, Facincani, Tortorelli. Oscar, eu digo, pô, não diga. Né? O Silvio Luiz dizia assim:
Para que você fala que a bola foi pela direita? Tá todo mundo vendo, pô. É verdade. Mas não é impossível você não dizer uma hora pela direita, escanteio e tal. Agora, ao mesmo tempo, se você começar a dispensar a imagem, desconsiderar a imagem e ficar voando, realmente, olha que bonito, você viu, o técnico está não sei o quê, também vai irritar o cara que está vendo. Essa união de áudio e vídeo, eu acho que ela exige um pouco mais de quem está fazendo. No sentido de fazer, nessa que ele falou, na medida certa, a hora de fazer. Porque eu já cansei de estar falando coisa que não é do jogo e de repente eu tenho que falar, olha o Romarinho. Exatamente. Porque o cara entrou na área e fez o gol, entendeu? Acho que essa é a diferença. Entendi, tá claro, não é basicamente isso mesmo. Eu só acrescentaria isso que o Kleber falou. A gente trabalha mesmo só com o sentido, a audição, mas que gera a imaginação. Não claro. Esse é o uma mágica. Eu lembro. Lúdico, é muito legal. Esse é o grande lindo do rádio. Esse é o grande lindo do rádio, isso mesmo. Quer dizer, você fala e aí tem do outro lado um ouvinte que constrói uma imagem. Ele imagina o jogo, claro. Por isso que eu escutava muito rádio no interior. Então eu escutava os locutores falar assim, o goleiro voa no segundo andar, eu era pequenininho, eu construía aquela imagem. Claro. Nossa, ele subiu muito, pulou muito. E você cria toda uma imagem das As informações metáforas que você vão recebe. trabalhando por Cabeça imaginação. na bola aliviando. E Exato. tudo mais. E aí você veio com uma evolução. Era uma coisa... O rádio, por exemplo, era uma coisa muito mais clássica e passou a ter o carocinho do abacate. As criações, né, surgindo. Aí passou a ter sai daí que o jacaré te abraça. Não, aí... Carocinho do abacate do Osmar, sai daí que o jacaré te abraça do Joseval para falar aí do impedimento. Exato. Né? Então, crepúsculo de jogo. Sim, do seu Fiore. Do Fiore, quer dizer, você vai criando algumas coisas. Tenho comigo que os jogadores, os brilhantes craques que nós tivemos na década de 70, 80, eles devem um bocado ao rádio. Eles devem muito, evidentemente, ao talento deles, à capacidade deles de jogar a bola, etc. Mas o rádio, ele tinha uma pitada de exagero em relação ao comportamento Acho até desses... que antes, viu, Oscar? 60. Tinha uma pitada de exagero 50. em relação ao comportamento desses caras no campo. Então, e era um monte de slogans, de apelidos, Rivelino a patada atômica, e por aí vai. E a descrição dos lances feitas pelos locutores da época eram maravilhosas, e ainda acrescentava o locutor falava lá, vai Pelé, tabelou com o Coutinho, driblou um, driblou dois, gol. E aí depois entrava o repórter para completar e falava o seguinte, olha, o goleiro se levantou aqui, balançou a cabeça e disse o seguinte, o homem tem parte com o capeta, ninguém consegue marcar. Ah, sim, aí você... Então, isso para falar de um jogador fenomenal, tal, e aí aquilo tudo levava a uma potência maior na imaginação da pessoa. Você vai criando um jogo cinematográfico teatral que vai levando o cara que está do outro lado ao lado. E esse é o grande espetáculo. esse é o grande Aí, espetáculo, de repente, exatamente. você tá em Marília, vai ver um jogo lá de futebol, tá lá o Admir daqui, você fala, nossa, esse é o divino. Exato. Esse é... Como os profissionais do rádio eram tratados com uma reverência quando eles iam para os estádios, quando eles iam para o interior, eram também estrelas, né? Hoje em dia o negócio... Hoje em dia não é mais. Hoje em dia... fica mais... Mas, ô Kleber, ficou mais quando dividido, eu fiz a abertura que você eles brincou batem comigo... na gente. Que eu brinquei, pô, ainda... Sabe por que eu falo isso? Agora, falando sério em relação Hoje em a... dia eles batem na gente. Não, mas sabe por que eu falei isso? E não é da boca pra fora porque vocês dois estão aqui, né? Porque, poxa, eu tenho 23 anos de trajetória, né? E ainda tá aí, hein? Não é nada perto da vivência que vocês têm. Eu falo isso com muita admiração porque cresci ouvindo, cresci assistindo e hoje tá se mudando muito o jeito de fazer as coisas. Essa nova tecnologia que tem entrado é uma nova forma de se pensar, uma nova forma de se comunicar. São profissionais que talvez não tiveram a escola que vocês tiveram, que estão entrando na mídia. E quando eu falei dessa história de estar nativa ainda, o Kleber, o Oscar, porque vocês vêm de uma escola que sempre me emocionou e me causou muita admiração. Então, mas assim, entendeu? Então o que você acha que mudou, por exemplo, nessa forma de comunicar? Kleber, eu acho que a linguagem está diferente, a abordagem para alguns está diferente, o respeito que hoje a nova geração traz para os mais velhos, ele é um respeito que tinha que ser um pouco maior.
Talvez porque vocês têm uma forma de agir, uma educação que infelizmente... E é difícil. Eu acho que é meio... Não é difícil tentar se adaptar para essa nova geração, Kleber? Não sei, eu acho que é um pouco primeiro, de uma mudança natural do comportamento da sociedade, de uma maneira mais ampla. Não é só nesse ou naquele setor. Fazendo uma comparação tola. Antigamente você tinha vergonha de parar em fila dupla. Hoje você para em fila dupla, acende o alerta, baixa a cabeça e faz assim pro cara que vem atrás. Quer dizer, ou você liga o alerta. Sim. Né? Então, assim, mudou um pouco o respeito de uma maneira geral. Né? A gente, moleque, fazia bobagem, mas a gente tinha um pouco mais de vergonha, talvez, de fazer. No nosso caso, eu acho que as mudanças são meio naturais. O público muda um pouco, a forma de se comunicar muda um pouco, até... alguns anos era impensável você dar uma risada no ar. Hoje você ri, você brinca. Agora, isso tem um limite. A hora que essa risada for por uma brincadeira interna que só eu e ele entendemos, ela não faz sentido. Perdeu o sentido. Claro, é evidente. E isso tem rolado, né, um pouco mais do que eu acho que seria o ideal. Mas é uma informalidade. Porque antigamente, para o cara falar com o jornal que ele lia, ele tinha que mandar uma carta. Essa carta demorava 2, 3 dias para chegar, alguém pegava a carta, lia a carta, submetia a um editor que resolvia publicar ou não. Ou seja, era uma voz que já chegava atrasada. A duração era maior, era um processo lento. Na televisão, era a central de atendimento ao telespectador. Exato, o cara ligava, alguém ouvia, falava, mandava para alguém, que mandava para o chefe do departamento, que ia chegar nele e falar, chegou isso, aquilo. Cara, não é tão lento, mas de um dia para o outro. Claro. E você queria falar na rádio, você tinha que ligar lá, aí alguém atendia. Quem tá falando? O cara fala assim, aqui é o Aderbal. Nunca era o nome do cara, né? Aqui. Eu trabalhei na ouvidoria da rádio. Na Bandeirantes era o Enoque. Aqui é o Enoque. Todo mundo era o Enoque que atendia o rádio. E aí o cara resolvia falar ou não. Hoje, o cara entra no teu Instagram enquanto você tá fazendo o jogo e te reclama. Ou comenta na própria live do YouTube do cara. Quer dizer, então isso obriga que a gente faça uma transmissão muito menos formal mesmo. Ele passa um jogo e dá um monte de alô, tá ouvindo o jogo. Tá. É um respeito pelo cara que tá se manifestando. O que eu falei, Kleber, é que assim, o crivo hoje da qualidade, até por uma pulverização que hoje existe na comunicação, aumentou. E esse filtro diminuiu, Oscar. Antes, quanto tempo para você entrar numa programação de rádio para abrir a boca, né, Kleber? Na televisão, então, nem se fala, né? Mas isso os narradores também, eu acho que entra aí um elemento novo, que a gente não tinha, está convivendo com ele há alguns anos já, mas ainda é novo, que é a internet, são as redes sociais. E o número de emissoras, né, Oscar? Pô, eu fui trabalhar na TV Globo, quando eu fui trabalhar na TV Globo, tinha lá o Galvão, o Oliveira, o Luiz Alfredo, e eu cheguei. Aí o Luiz Alfredo foi pro SBT, ficamos nós três. Vários anos ficamos nós três. Aí chegou o Luiz Roberto, aí o Oliveira saiu, continuamos nós três. Aí começou a chegar. Hoje tem 50, tem 80 narradores. Né? Porque você tem canais que ficam 24 horas no ar, porque você tem plataformas de internet. Mudou, né? Você tem muito mais gente. E aí, sim, vai de quem escolhe a gente. Se escolhe bem ou escolhe mal, mas assim, pode ter um cara que eu acho muito bom, você pode achar muito ruim. Claro. Né? Mas aumentou, não tem como, aumentou. Mas entenda que o que eu falei é uma questão completamente respeitosa, pelo amor de Deus. Claro, não, porque assim... A gente se agride muito mais do que você agrediu a gente. A maioria dos nossos colegas, a maioria dos... Tá em paz. A maioria do elenco que trabalha em rádio e televisão não é um elenco jovem de tempo de casa. Você acabou de falar que você tem 23 anos. Se você me perguntasse há quantos anos eu trabalho, eu ia te responder 10. Você está falando 23. Não, é verdade. Quer dizer, a gente fica muito tempo. Muitos caras estão aí há muito tempo. Tem caras mais velhos do que eu, tem caras mais novos do que eu. E agora, a gente, por essa longevidade... Agora, não acreditem
que a nova geração não sabe da gente. Um dos maiores prêmios que eu tenho, uma das maiores satisfações que eu tenho, é quando eu entro em algum lugar e um moleque de 10, 12, 14 anos quer tirar uma foto. Claro. Porque o futebol, ele atinge todas as gerações, todas as idades, todos os níveis sociais, econômicos, intelectuais. O leque é grande. É grande, entendeu? Você pega uma rádio, eu dou sempre como exemplo o Osmar. O Osmar, quando foi para a Rádio Nacional, que depois virou a Rádio Globo era uma rádio popular, tá? Quando a Rádio Globo vai ser primeiro lugar de audiência, a Rádio Globo tinha Afanásio Jazade, tinha o Salomão Júnior, tinha o Eli Correia. Sim. Era uma rádio popular. Exato. O Osmar era ouvido por esse público da Rádio Globo e pelo ministro, pelo governador, pelo intelectual, pelo doutor, porque o futebol é assim, Não tenha dúvida. na rádio e na televisão. Atinge muita gente. E assim, agora eu vou falar de algo que você perguntou, o que te incomoda? Qual a diferença, né? Eu vou fazer um comentário anticorporativista, né? E vamos deixar claro que é um comentário seu, porque vão falar que vamos... Exato. É. Não, mas é anticorporativista, porque fora com o futebol, eu trabalho com comunicação esportiva, vou fazer 16 anos, mas eu tô há 19 no humor, então eu trabalho com humor antes de entrar. Eu sempre fui apaixonado pelo futebol, inclusive falou de reverenciar os caras do rádio, eu lembro que eu era moleque, nem tão moleque assim, eu fui no Pacaembu, e eu, atrás de mim, tava o pessoal da Rádio Globo, tava Osmar Santos e Paulo Roberto Martins. Eu ficava olhando Claro. mais pra cabine que pro Claro. jogo. Aquele gol Corinthians e Guarani que o Neto faz o gol de bicicleta e entrega a camisa pro Basílio, que ia tirar ele do jogo. Eu tava ali olhando, eu falei, caramba, é os caras do rádio e tal. Porque a gente não tinha acesso à imagem, Claro, né? claro. Mas aí a crítica anticorporativista que eu faço é justamente o lance do humor. Muito legal quando começa, você falou, o cara ri na transmissão, o despojado, reverencia, o cara irreverente e tal. Só que eu acho, aí vem o meu comentário, que perdeu-se um pouco a mão disso. Porque eu, como eu vou pra assistir o jogo, futebol, adoro basquete e tal, eu gosto um pouco do conteúdo de entender o jogo. Porque eu sou um apaixonado pelo futebol e como todo apaixonado, você leva a sério aquilo. Então, eu vivo no humor, mas quando eu tô assistindo uma transmissão, eu quero saber o que tá acontecendo. Eu não quero que o cara Doutor descambe Nélio, muito. E eu sinto muito isso. E eu vou te retratar aqui, vou te revelar uma reunião que teve na antiga Rádio Globo, lá nos anos, sei lá, muito tempo atrás. O Osmar reuniu o time e falou assim, olha, fulano, você não brinca, fica feio. É. Aí o outro falou assim, você tem toda a liberdade para brincar, passa muito pelo talento de cada um, Claro, de característica. brincar, ter um bom humor numa hora exata, características, enfim, depende muito de quem faz. Quando você força algo que não é seu, Fica falso. fica esquisito, fica feio. E acho que hoje, isso que você, assim, eu entendo a tua vontade de ter uma transmissão mais técnica, mas Não, pode se brincar. Rômulo Mendonça é o cara que brinca o tempo todo, mas ele não perde o que tá acontecendo no jogo. Ele brinca, você se diverte, mas o que você tem que ver do basquete ali, você tá acompanhando. Pois é, assim, acho que assim, nem vou citar nomes, porque Sim, os sim. nomes passam a ser preferências Claro. pessoais. Sim, tal, né? é. É como eu disse pra ele, tem cara que eu posso achar ótimo, ele pode achar ruim. Mas assim, vamos pegar caras que não são mais do setor. O Fausto Silva, repórter de campo, o Roberto Silva, repórter de campo, o Vanderlei Nogueira, repórter de campo, eram naturalmente Tem uma veia, descontraídos. Eles eram showmans. Sim. Eles tinham o lado jornalístico Boas tiradas e de tinham humor. tiradas. Claro. Então, quando o Roberto fala assim, eu fulano abriu a caixa de ferramenta, ele fala isso é uma coisa. Quando você era repórter, se você falar isso, pode ficar Não. sem graça. Né? O Fausto, uma vez, falou assim, o Maciel tá tão louco, mas tão louco. Você é locutor. O Maciel, Oswaldo Maciel. O Maciel, no ar, ele falou, o Maciel anda tão louco que o dia que ele cair em si, ele cai fora. Pô, E não caiu ainda, com o Maciço é louco ainda, amo o o Maciço. Fausto falando isso, Sim, é né? uma coisa. O Vanderlei Nogueira dando uma... Eu não tenho a menor ideia. É uma coisa. Agora,
a questão do humor, você tem um negócio mais descontraído, de vez em quando você consegue dar uma tirada e todo mundo ri. Agora, se você quiser ser obrigatoriamente engraçado, nem você que trabalha com humor consegue. Não. Nem o Chico Anísio conseguia. Tinha programa do Chico Anísio que você não ria tanto. Claro. Então, assim, o humor é difícil pra caramba. E acho que hoje nós estamos num limite, assim, do eu sou obrigatoriamente engraçado. Aí é duro. Aí eu não gosto. O Kleber e Oscar Ulisses, né? São tantas histórias que a gente não sabe nem por onde começar e daria pelo menos aqui um podcast de umas 20 horas facilmente, né? Mas liberarei ambos no horário tranquilo. Temos uns 45, não por nossa causa, por causa da estrutura. E não vem enganar, não. No Mário 40 também. Diante de tantas e tantas histórias bacanas, tem mais uma Copa no currículo dos senhores, né? 2026 para chegar. No seu caso, para acompanhar, né? Aparentemente não transmitirei. Sim, mas pro caso do Oscar, claro que... Mas vai saber. Que a gente nunca sabe das coisas, né? Mas só que, Kleber, indiretamente ou não, você foi o primeiro personagem em televisão a conversar com agora a figura mais importante do futebol brasileiro em termos de campo, bola, que é o treinador, o Carlo Ancelotti, né? O que essa figura passou em termos de credibilidade, em termos de surpresa, alguma coisa? Olha, e aí, em cima disso, eu queria a opinião do Oscar também. Olha, o Ancelotti tinha dado algumas entrevistas, deu entrevistas para vários veículos, mas acho que é a primeira vez, acho não, né? A primeira vez que ele esteve numa emissora, Sentou no sofazinho sentou no mesmo. estúdio, participou do programa, foi na TV Record, no Esporte Record, num domingo, no final do mês passado. Ele chegou aqui um pouco antes, deu uma volta pela televisão, conversou com algumas pessoas. Um cara, assim, super discreto, super contido, mas absolutamente agradável. Conversou sobre Ferrari, conversou sobre vinho, sobre a Itália, sobre a infância, assim. E no programa, a gente apresentou umas reportagens para ele da cidade onde ele nasceu, um primo dele, um amigo antigo. E ele olhava, ele falou, pô, aí contaram pra gente depois que ele falou, poxa, como é que eles foram lá, foram buscar? Pô, eu tava lá semana passada, sei lá. Então ele tava muito solto. Mas assim, é um solto que deu uma risadinha, falou, pô, diz que você gosta de cantar? Sim, cantei com o Toquinho, Aquarela. Você vai cantar agora? Aqui? Não. Né? Sim. Mas assim, tava de boa, tava bem na boa, não tava... Me parece um cara, assim, muito centrado, muito sério. Assim, não precisa falar do Ancelotti, treinador. O cara que tem a carreira que ele tem. E que foi uma pergunta que a gente fez pra ele, assim, por que você resolveu? Né? E ele disse, claro que... Por que você tá aqui, né? por que você resolveu pegar a seleção brasileira? Porque uma coisa é ele pegar a seleção italiana. Evidente. Pegar a seleção brasileira, ser o primeiro técnico estrangeiro a dirigir a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Sabe que a cobrança aqui é enorme, como é em todo lugar, mas, pô, o cara que dirigiu times dos maiores, ganhou tudo que tinha que ganhar, ele falou que tem um pouco do desafio pessoal, da honra de, pô, vou para uma Copa do Mundo. Ele era da comissão técnica da Itália na Copa de 94, sim, né? Sim. O Arrigo Sacchi era o Arrigo. treinador, ele era o assistente do Arrigo na final que o Brasil ganhou da Sim. Itália nos pênaltis, ele era o assistente. Então, assim, eu acho que ele está muito consciente, ele está bem informado. Sabe onde tá pisando. Ele sabe onde ele está, ele conhece, me parece, os problemas e as possíveis soluções. Sim. Acho que ele já entendeu o que ele tem, que me parece ser a grande qualidade, uma das grandes qualidades do Ancelotti. Ele não monta time a partir do que ele gosta. Ele monta time a partir do que ele tem. Exato. E isso me parece ser um enorme talento de um treinador. Copa não tem tempo de treinar, você tem que adaptar. E mesmo para time, né? Não adianta eu chegar num time que eu tenho, como ele mesmo disse há alguns anos, ô Ancelotti, o Real Madrid não fica com a bola, você marca baixo. Ele respondeu, pô, se eu tenho o Vinícius Júnior e o Rodrigo no meu time, que correm pra caramba, se eu ficar lá em cima e não der campo para eles correr, eu não vou estar sendo inteligente. Lógico. Eu não vou estar usando os meus jogadores com o melhor que eles têm para entregar. Então me parece assim. E não fez frescura. O Estevão vai para a Copa? Ele falou, o Estevão vai para a Copa.
Claro. O Vinícius vai para a Copa? O Vinícius vai para a Copa. Se o Neymar tiver 60%, não, vai que se tiver 100%. E se o Vinícius tiver 90%, eu chamo outro. Pô, você tem goleiro? Ó, citou Alisson, Ederson, Bento, John e Hugo. Quer dizer, em tese, desses 5, 3 vão para a Copa. Se ele não resolver levar 4. Então ele me pareceu assim, um cara muito claro, consciente, sabe o que quer, sabe onde está e sabe o que está fazendo. O Brasil está em boas mãos com esse relato do Kleber, Oscar? Era o que tinha para fazer? Por que criou-se muito esse mito, né, do técnico estrangeiro, que agora o brasileiro não serve mais, aí tem que trazer o estrangeiro, aí foi a geração portuguesa, aí alguns argentinos, aí agora o Ancelotti só para resolver. Enfim... Movimento dos técnicos brasileiros. Essas nuances que têm acontecido recentemente, né, Oscar, que eu acho que são discussões que não deveriam nem entrar em pauta, de se o passaporte do outro é mais importante, tem que ser sempre a qualidade, mas caímos numa figura que para muita gente foi quase que uma unanimidade na seleção, né? Eu acho que o nome é muito forte. O Ancelotti é um técnico mundial, famoso mundialmente pelas conquistas dele. E acho que o Brasil está em boas mãos. Agora, qualquer técnico, Ancelotti ou Alfredinho que dirigiu Marília, qualquer um precisa de resultado. Se a seleção conquistar, se a seleção andar bem na mão dele no sentido de ter conquistas, ele vai continuar sendo grande, gigante, etc. Se perder, é uma crítica natural da vida que se faz com os técnicos. Ele vai ter uma parcela grande de responsabilidade. Eu acho que a vinda dele, melhor de tudo, é justamente o ponto em que os técnicos brasileiros criticaram. Eu acho que o intercâmbio ajuda demais. Quer dizer, uma visão de um técnico como o Ancelotti, ele colocar um pouco do que ele tem no futebol brasileiro, se ele conseguir fazer isso, e ele consegue, eu acho que a gente ganha. Ganha muito, aí independentemente dos resultados. Porque ele traz conteúdo, traz alguma coisa que eventualmente a gente possa não ter. Então o Leão dirigiu times lá fora do país, dirigiu, acho que essa é a seleção, né, o Emerson Leão? Eu não sei se ele chegou na seleção japonesa, Japão, mas com certeza. Mas dirigiu times lá fora, enfim, muitos técnicos brasileiros passearam aí pelo mundo. quase todos. O que é bom para quem recebe o conteúdo dos técnicos lá e é bom para o técnico que vai para ganhar um pouco da cultura daquele local que ele vai. Eu acho que o Ancelotti acrescenta demais nesse contexto para nós. A gente não pode se fechar e dizer que tá tudo aqui, o que nós temos tem que ser feito, é só isso. Não, a gente está aberto para o mundo. E já imagina, pegar uma figura como o Ancelotti, que ganhou tudo, como disse o Kleber, e que é um dos grandes técnicos do mundo, eu acho que a gente só ganha. Agora, assim, eu me lembro que num programa nosso veio o Vanderlei Luxemburgo. E o Vanderlei sempre disse que prefere. É claro, talvez eu também preferisse um técnico brasileiro, né? Mas o Vanderlei disse assim, que foi muito interessante, que ele estava no programa e estava o Rodrigo Caetano participando, que é o diretor de seleções da CBF. O Vanderlei Um dos responsáveis pela vinda do E o Vanderlei falou assim, eu acho que neste momento qualquer técnico brasileiro seria contestado, não teria sossego para trabalhar. Alguma coisa nessa linha. E o Rodrigo falou, é verdade. Porque assim, nós tivemos vários estilos de treinadores. E nesse ciclo aqui, nós tivemos 2 estilos bem distintos. O Fernando Diniz e o Dorival Júnior. Para não falar do Tite, né? Não, então, mas Né? o Tite ficou 6 anos. Sim. O Tite, eu acho assim, que o Tite marcou uma época. O Tite não ganhou. Por exemplo, se o Ancelotti não ganhar a Copa, porque o Ancelotti não é garantia de título. Claro, lógico que não. Se o Ancelotti não ganhar a Copa e o Ancelotti tiver a fim de ficar na seleção brasileira, eu tentaria um ciclo completo de 4 anos, que é mais ou menos o que aconteceu com o Tite. Estão dizendo que já está certo, né? E já está conversando, né? O Tite chegou meio de bombeiro, porque a seleção estava mal, o Dunga era o técnico, né? A seleção estava lá em 6º lugar, e naquela época o 6º lugar não classificava. O Tite fez um trabalho que a seleção chegou em primeiro lugar nas eliminatórias, fez uma Copa do Mundo. Eu acho que nas 2 Copas a seleção jogou menos do que eu imaginava com o Tite, mas o Tite merecia os 4 anos que ele teve entre 18 e 22. E acho que o Tite saiu porque ele quis. Também acho. Ele anunciou antes da Copa. Anunciou antes da Copa. Se o Tite chegasse e falasse assim, não me interessa mais um ciclo, se eu sou a CBF, eu dou.
E eu entendo as contestações, eu também achei que o Tite podia ter feito isso ou aquilo, mas a gente acha isso de tudo, né? A gente acha que aquele foguete lá que a NASA está lançando tinha que estar mais bem desenhado, né? Especialistas em tudo. A gente olha pro foguete e fala assim, vai pra luz? Pô, Você quer? Tá bom, até pode ir, mas voltar não Não volta. Se Agora- não tiver posto de gasolina lá, não volta. Agora, os técnicos brasileiros, antes de eu fazer a minha pergunta, só uma colocação. Os técnicos brasileiros, às vezes, têm memória curta, né? Anos 80, eu lembro que eu era criança, 90. Eu lembro que os técnicos... Principalmente os mais velhos, a memória vai encurtando. Mas assim, Não lembro o que você falou. por quê? Os técnicos brasileiros dominavam Claro, o mercado português. claro. Mário Pérez, Abel. Carlos Alberto Silva no Porto, Claro. campeão do mundo. E nos anos 2000, o Filipão foi técnico da seleção portuguesa. Claro. Então, quer Não, dizer... então, eu entendo, eu acho que assim, o debate, a discussão, Isso. devia ser esse ou devia ser aquele. Eu gosto desses. Por exemplo, eu acho que estrangeiro não faz mal nenhum. Mas para a seleção brasileira, se fosse dirigente da CBF e tivesse que escolher um técnico estrangeiro, se não for o Ancelotti, Claro. se não for o tenha Guardiola, dúvida, exatamente. se não for o Klopp, que nem tá mais treinando o time, eu não sei se eu entendo a capacidade, o talento do Zé Mourinho, o sucesso que fez aqui o Jorge Jesus, que daria para ele um suporte legal pelo que ele fez no Flamengo, mas assim, para mim, saindo do Guardiola e do Ancelotti, não é que eles... Acho que o Luiz Henrique é um super treinador. Acho que ajudaria. Sim. O Luiz Henrique arrumou o Paris Saint-Germain. Fez o Paris E Saint-Germain ser reformulou. campeão Ele fez um bom europeu. trabalho na Espanha, Na né? Espanha fez um bom trabalho. Então, assim, mas a resistência seria muito maior. Né? A contestação seria muito maior. Pô, você vai falar o quê do Ancelotti? Agora, o Ancelotti também está vivendo uma experiência nova para ele. Uma coisa é ser assistente do Arrigo Sacchi em 1994. A outra é ser pela primeira vez técnico de uma seleção nacional no nível que é a seleção E brasileira. queira ou não, se a gente... Isso não é nenhum tipo de presunção do brasileirismo futebolístico, mas é uma realidade. A seleção brasileira, junto com o Real Madrid, na minha visão, são as duas maiores marcas do futebol. Uma em termos de seleção de futebol bem. e de clube, né? Os dois, quais são os dois grandes, os dois gigantes ainda Beleza. historicamente? Mas, Não- Facincani, se não jogar, Exatamente, igual o Real Madrid agora. se não jogar... Não tá jogando nada agora, já querem mandar o Xabi Alonso embora. normal. Exatamente. É isso. Quando você começa... Seria uma loucura. A né? marca é linda, mas tem que acontecer. Seria uma né? loucura se o Real Madrid resolvesse, depois de ficar um ano atrás do cara, mandar o cara embora em 6 meses. Agora sim, acho que um dos nossos problemas aqui, que foi aumentando e foi dificultando o nosso... É esse papo assim... Temos 5 Não, estrelas, aí não precisamos Divertido. aprender nada com ninguém. A quinta estrela faz 24 anos, e se você não jogar, a sexta estrela não vem. Não, velho. Ela não vem porque a quinta vai falar, oh! Não, só jogar e ganhar. Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês no seguinte sentido. Falando de Copa do Mundo, qual que foi a Copa inesquecível? Como torcedor, no caso de vocês, acho que moleque, né? Porque vocês já trabalham há muito tempo. E trabalhando nela, assim, uma Copa que marcou, um fato que marcou, uma Copa em si, que marcou trabalhando e torcendo. Eu falo por mim, eu gostei de todas. Eu fui transmitir Copas no local que aconteceu o evento, eu gostei de todas. Itália, França, Argentina. Já faz tempo que eu faço Copa por aí. Argentina, Espanha. Espanha foi na Bandeirantes. Fiz Augusto Baldoni, a gente comia sanduíche bom. Então assim, eu vivi intensamente o futebol nos momentos desses jogos decisivos de Copa do Mundo. Da Itália teve uma característica, algo especial De 90. na Itália de 90, porque o Maradona era adorado na Itália, no mundo inteiro, e a torcida italiana não chegou a dividir, mas muitos dos italianos torceram para a Argentina contra a Itália em Nápoles. Em Nápoles, a semifinal.
Então você imagina isso. Isso é uma história fabulosa, uma história e tanto. O tamanho do prestígio, do peso do Maradona junto ao público, principalmente de Nápoles. Então eu vivi intensamente todas as Copas que eu fui. E sofri muito nas Copas que eu não fui. Pois é, assim, a minha primeira lembrança de futebol, acho que o que me chamou a atenção para gostar de futebol foi a Copa de 70. Mas eu lembro só do ambiente. Eu não lembro dos jogos, porque eu era muito molequinho. Ela era transmitida, tinha acesso... Foi a primeira que transmitida veio ao vivo. Transmitida ao vivo pela TV. Transmitida ao vivo, foi a primeira. Por exemplo, 66 eu não lembro Pra nada. raras pessoas em cores à época, né? Nas primeiras Eu acho que, televisões, né? acho que a gente aqui não tinha... A geração da Copa foi em cores, mas a gente aqui não tinha aparelho. Ainda não, tinha né? tecnologia para que os aparelhos de televisão recebessem a imagem colorida. Mas o clima você lembra bem. Não, eu lembro o clima da minha casa. Eu lembro da reação do meu pai em determinado jogo. Nunca esqueço. Pô, Brasil e Tchecoslováquia, o primeiro jogo da Copa, né? 1-0 para a Tchecoslováquia, o Brasil empata com o Rivelino. Aí o Gerson faz um lançamento, o Pelé cola a bola no peito e faz um golaço. Eu nunca esqueci, meu pai falou assim, se fosse o Jairzinho, metia a cabeça na bola. Já cornetando o Jairzinho. Passou um tempo, o Jairzinho pega uma bola, vem dar um chapéu no goleiro, mata no peito e faz o gol. Eu olhei pro meu pai e falei, vai falar o quê? Falou nada. Fosse o Pelé. Maravilhoso. Mas eu lembro assim, do clima na rua, na final, a rua fechada. Lembro que passou um carro com a bandeira da Itália e os caras falaram que era o Otelo Zeloni, Sim, o ator, humorista, família Da Trapo, família Trapo. que era italiano, mas vivia aqui no Brasil. Deve ter passado de onda. Então eu lembro disso. Depois eu fui ver os tapes, os jogos, e acho que foi a maior seleção. A Copa que mais me tocou assim emocionalmente foi a de 82. Eu tinha 20 anos de idade, eu trabalhava na Rádio Globo, não trabalhava no esporte. Você já trabalhava no... Já trabalhava, eu comecei a trabalhar em 79. Em 82 eu estava na Rádio Globo e foi a primeira vez que eu fiz futebol. Eu trabalhava na programação, os caras foram todos para Espanha Deixaram brecha. e começou o Campeonato Paulista. Aí eu fiz reportagem. Você vê como o Campeonato Paulista começou durante a Copa. Durante a Copa. Nossa! Durante a Copa. Tem Pô, isso hoje? eu fui fazer, acho que era comercial em São Paulo, em Ribeirão Preto. Foi o primeiro jogo que eu participei de uma transmissão como repórter. O Braga Júnior narrou o jogo. O Braga, que já era comentarista, já foi narrar, ele e o Jorge, porque o Reinaldo, o Antônio Edson, o Osmar e o Maciel foram para a Copa. Então agora, aquela derrota, eu tinha 20 anos de idade, aquela derrota me frustrou. Aquela derrota deve ter sido a única vez que eu chorei por causa de futebol, assim, deixa correr uma lagrimazinha. Sim. Mas agora, das que eu fui, não dá para você escolher. É difícil. Eu fiz a primeira Copa do Mundo em 90, eu não fui, fiz do Brasil. Porra, mas eu andava no corredor da TV Globo. Aí entrei no estúdio e tava o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin gravando a escalada do Jornal Nacional. Falei, porra, eu vou ver isso. O Léo Batista apareceu. Nossa, Léo. Léo Batista. Então, e aí eu fui narrar a Copa do Mundo. Claro. Eu olhava e falava assim, caraca, tô narrando a Copa do Mundo na TV Globo. Isso eu tenho uma satisfação. Hoje, os caras vão contar, quando ele tem 40 anos, eu tinha 28, porra. Eu acho legal Muito pra caramba. bom. Muito Né? bom. 28. Aí as Copas que você vai, a Copa do Mundo de 94 foi a primeira que eu fui. Porra, a hora que eu entrei no estádio, o primeiro estádio... Você já começou bem, pô. Pô, o primeiro estádio que eu fui, acho que foi Boston. O barulho do estádio, o som do estádio, tudo diferente. Aí eu narro o último gol do Maradona em Copa do Mundo, Sim. que foi o jogo contra a Grécia. Argentina e Grécia. E 4 todas a 0. foram legais. Se eu fosse escolher uma só por gol, eu escolheria a da França, porque eu acho que a gente trabalhou bem, a gente fez uma equipe boa, eu, o Casagrande e o Wright. A gente estava muito entrosado, fez transmissões legais, mas todas são legais. Não tem. Aí você pega a da Alemanha, você tinha um ambiente interno muito legal. Aí você vai pegar do Japão e da Coreia, super diferente. Pô, a Outro primeira fuso Copa, horário. a primeira Copa na África, pô. É legal pra caramba. Frio pra caramba. Mas... Frio pra caramba. Nossa, na África do Sul. Eu lembro. Frio. Tava um negócio surreal. E Oscar, além do futebol,
você trabalhou também nos Jogos Olímpicos e você chegou a transmitir algum esporte que você não tinha a menor noção? Automobilismo. Futebol. Porque o automobilismo é com o Odinei. O Odinei é o gênio, trabalhei com o Odinei na Bandeirantes também. Eu transmiti durante muito tempo automobilismo, mas a primeira corrida que eu fiz foi na Argentina, no rádio. Sempre Sim. rádio. Foi na Argentina em 79. 79. Bandeirantes, ou 80. Acho que 80. E eu falei, gente, eu nunca fiz. Não, vai lá, aprende. Tal. Por sorte, caiu do meu lado o Edgar Melo Filho, que era um Seu Edgar, especialista de maravilhoso. carro e tal, e eu suguei tudo que eu podia ali, ele foi generoso comigo. Eu peguei um pouco da cultura, assim, intensamente do automobilismo, e daí tocou para frente. Mas você foi à Olimpíada? Você chegou aí? Fui em Olimpíada. Fui na Olimpíada dos Estados Unidos, em Los Angeles, 84. Depois eu fui em 96, Estados Unidos também, essas Atlanta. duas. Olimpíada 2. E pro cara que é do futebol, tem que pegar um esporte. Porque hoje é a molecada, né, Cleber? Ah, Mas os caras assistem você tudo, sabe né? que no começo da carreira eu transmitia muitos esportes. Vôlei, basquete. Tênis, era bom no tênis. Eu fui expulso uma vez da Que quadra. que você fez? Como assim? Foi Não, pera aí, mas o que É aconteceu? que eu falei muito alto e eu não sabia Ah. que tinha que falar Você baixinho. começou a narrar naquele pique do futebol, 15-0 e vamos lá, não sei o que é isso. Shhh. Exato, vai ser exatamente assim. E soma-se a isso que o Natal Baldini, que era um técnico folclórico da Jovem Pan, na época eu estava lá, eu fui só fazer um boletim Só um boletim. ao vivo, no programa do Pavão. Caramba. Aqueles eventos do clube, hein, Kleber? Caramba, faz tempo. Hein, Kleber? Aqueles eventos do Clube Harmonia, aquela finesse. Foi no Ibirapuera. Vira... Phil Dente era um jogador, ele que exigiu que eu saísse da quadra. O jogador. Os jogadores. Ele contribuiu. Não, você me contou. Desinformado que Quando era. Você me contou, foi mais bonito. Você me contou mais Eu bonito. contei com detalhes. É, Porque era na eu mesa en- de um bar, era depois do terceiro, quarto chopp e tal. Eu entrei e comecei aqui, Guilherme Vilhas, não sei mais o que, fulano de Era o tal. Phil Dente. Fio dentro, pague. Pô, ele parou, ele tá vindo meio pra do cá. campo. Ele tá vindo aqui pra perto de mim. Pô, ele tá me mandando embora, porque eu tô gritando na hora do saque. Pô, sensacional. Você sabe que aí Se preparando para o saque, o fulano. eu saí do ginásio, tipo o jogador batendo pênalti, né? eu saí do ginásio meio arrasado, falei, gente, acho que... É agora! Acabou minha carreira no tênis. Levanta! Aí eu liguei pro Osmar. Ô, acabei de te ouvir aqui um boletim que você fez do tênis, achei que faltou um pouco de vibração. Pronto. Mas a Olimpíada é muito legal. Olimpíada é muito legal. Eu É muita coisa acontecendo É, todo porque pra tempo, você né? sobrou Não, muito. é que quando eu comecei na TV, eu naturalmente era o cara dos outros esportes. Você tinha algumas coisas, tipo, o Galvão era o Galvão, Sim. né? O Oliveira fazia mais futebol. O Luiz Alfredo saiu um pouco depois que eu entrei. Mas o Luiz Alfredo fazia também vários esportes. E aí eu comecei a fazer boxe. Quando o Galvão não podia fazer Fórmula 1, eu comecei a fazer. Vôlei de praia, começou a ter futebol de areia, vôlei Sim. de praia, basquete, vôlei de quadra. Então eu comecei a fazer muitos esportes, né? E aí a Olimpíada... Você tá de plantão ali no A primeira momento, que eu né? fiz, foi em 92. Barcelona. E lá, que era lindo, né? Tinha ido fazer o pré-olímpico de basquete, com o primeiro Dream Team. Então, assim, eu sempre fui fazer. Eu acho, assim, o maior espetáculo esportivo do mundo são os Jogos Olímpicos. A gente adora futebol. Sim. Futebol é legal pra Mas já caramba. aconteceu algo como a história do nosso amigo Oscar Eu tenho uma, no Kleber, meio, e no não é- meio de transmissão, não? Kleber, Acho que eu não. tenho uma lembrança sua. Acho que não. De ser expulso assim, não. Não expulso não, mas... Não, o que Foi expulso, foi convidado. o que me aconteceu que assim que eu não acreditava na Olimpíada de Barcelona, eu estava no Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico, a Olimpíada de Barcelona, o Parque Olímpico era em Montjuic, né? Que é no Lá em alto, cima, assim, lindo. Lindo. E eu tava lá, um calor, e eu no Estádio Olímpico. Aí o Fernandinho Guimarães, que era um dos nossos coordenadores, diretores, falou assim, o seguinte, o Rogério Sampaio se classificou para a final do judô. Sai daí e vai para o ginásio.
ginásio, acho que era o ginásio do Barcelona. Pô, eu tava lá no alto, eu descia aquele negócio, né? Escada rolante, escada sem ser rolante. E a gente não tinha condução nossa, carro, nada disso. Aí eu cheguei na praça, acho que eu não lembro o nome da praça, era a Praça de Itália, onde era em Barcelona, um calor, 8 horas da noite, eu suando feito e esperando um táxi para ir pro ginásio. E vai passar táxi. E não passava. Aí eu falava assim, não é possível. Eu vou perder a medalha de ouro do cara por causa de um táxi. Aí passou um táxi, eu peguei, fui pro ginásio e consegui narrar a final olímpica do Rogério Sampaio. Mas assim, ser expulso... Foi tenso, né? Foi contra o relógio a briga. Não, assim, você fala assim, pô, eu não vou chegar, não vou chegar. E aí você fica, pô, fulano, eu tô indo. Não, pô, se você não chegar, o Vanucci vai narrar daqui. E nem o Vanucci era narrador, quer dizer, era narrador, mas não tava lá pra narrar, tá? Mas aí eu cheguei no ginásio e narrei. Porque lembrar de coisas boas de vocês, chove no molhado. Você vai vir com coisa ruim, né? Não, e não é a que você tá Quando pensando. começa a preparar muito assim, Não, Kleber, eu tenho uma outra. Eu tenho uma outra Você, que... desde o começo, quer derrubar a gente. Ao contrário. Outro dia, Porque eu não sei se foi o Não, Everaldo narração Marques. de me emocional, eu lembro todas Não sei aqui. se foi Copa do Everaldo. Brasil, do senhor, Campeonato Paulista e Brasileiro. Do Everaldo senhor. Marques falou alguma coisa assim. Você já reparou que quando a gente fala assim, olha, com todo respeito, é porque você vai vir com uma porrada. não, Sem respeito nenhum. Não, eu lembro de coisas engraçadas, porque eu acho que o mais legal da narração, da reportagem, do jornalismo, é quando a gente tem que contornar uma situação complicada. É aí que você vai ver. Porque o gol bonito, a emoção, o título, isso aí tá na história. E Kleber, todo mundo te pergunta naquele lance lá, não, hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não. Eu já tô de saco cheio de ouvir essa história, entendeu? Mas eu tenho uma outra legal. Não, mas eu posso contar de novo. Não deu. Hoje não. Não, hoje não. Hoje não, por favor. Eu tenho uma também do Rubinho. Boa também. Barrichello? Do Barrichello. GP da Hungria de 95. Pô, eu falei pra ele, ele falou pra mim, se é o que eu tô pensando. A da sambadinha. Ah, não, então não. Você não lembra dessa? Não. Que o Rubinho, na última curva, fica. Ah, sim, lembro. Essa foi Não, ótima. foi essa mesmo, porque É. o Rubinho estava em terceiro lugar, o Rubinho ia pro pódio. E faltavam 50 metros para acabar a corrida, o carro do Rubinho quebrou. Puta, e você vem naquela, Rubinho, vai. O Clássico começou falando um discurso lindo. Aí o Rubinho quebra o carro. Acabou a corrida e tal, a gente Que o encontrou. Rubinho lá não no... passou, né? Não, quebrou. O Rubinho não passou. Parou. Mas cadê o Rubinho? Parou. Aí chegou no motorhome lá dele e ele falou assim: porra, te devo um pódio. Te devo um pódio, eu reconheço. Mas, porra, eu tava lá tudo Aquele empolgado. discurso lindo, vai Porra, agora. É isso, não sei o quê. Te devo um ficou. pódio. Ah, mas putz, eu já vibrei com ultrapassagem de retardatário. Eu e todo mundo. Não, mas todo mundo, lógico, normal. Oscar, qual que foi aqui a maior saia justa que... Ah, teve um monte por aí, mas... Tirando a do tênis, né? Da expulsão na quadra, que isso foi muito boa. Isso eu achei Não ótimo. foi expulsão, ele foi convidado a se Os retirar. convidados se retirar. Educadamente, olha, por favor. Eu sei. Uma vez eu estava em Bragança, transmitindo um jogo. Primeiro o seguinte, eu sempre saio com o Kleber e a gente conta um monte de histórias do rádio, sempre as mesmas. A gente repete. Mas tem que ter uma diferente. Eu estava narrando um jogo em Bragança Paulista, Bragantino e Santos, década de 90. O comentarista nosso era o Paulo Roberto Martins. Não, simpaticíssimo. E a gente estava numa bancada perto da torcida, não tinha uma proteção, uma cabine fechada, era aberto. E o Paulo resolveu criticar um jogador lá do Bragantino, porque, não sei porquê, algum motivo ou outro ele criticou. Um torcedor, estava com o radinho no ouvido, lá no meio da torcida, se levantou e começou a discutir com o Paulo. E xingou. Ah, você não sei o quê, blá, 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 blá. O Paulo Martins resolveu discutir com o cara. Claro. Ele respondeu, ele deu Não. bola. Respondeu. O Morse era uma pessoa super educada. FDP é você e não sei o quê, e aí vai. Daqui a pouco outro torcedor levanta, outro levanta, e começaram a jogar laranja, radinho, chinelo, No tudo lá jogo. pra cima. E tinha uma bancada assim, e eu me abaixei, fiquei aqui embaixo na bancada, segurando lá a transmissão, eu falei, E o jogo rolando? jogo rolando, chamei o repórter, puxei o Paulo e falei, Paulo,
você é louco, você vai enfrentar essa torcida inteira sozinho? Ele falou assim, sozinho não, somos dois. Você já armou o jebe. Tamo juntos. Somos dois. Aí chegou a polícia. Eu não. Me inclua para dessa. Aí chegou a polícia e tal, não teve consequências maiores. Mas foi uma saia justa. E eu acho que, além de tudo, né? Agora, histórias do rádio está cheia, né? Não. Teve uma do Pedro Luiz, acho que o Edson Leite, que narrou um gol do ataque do Santos, e ele não viu quem fez o gol. Maravilhoso. Então, e acho que o Mário Moraes, que era o comentarista, Estavam de estava mal. brigado, eles estavam de mal. Ah, o narrador tava brigado com o comentarista. Mas é que assim, O comentarista ficava de é costa Edson pro lado. Leite e Mário Moraes. Sim. Houve uma época que o Rádio São Paulo era Edson Leite e Pedro Luiz. Aí depois chegou o Fiore. E o Mário Moraes era o comentarista. Sim. E os caras falam que o Edson não enxergava muito. É, tinha algumas deficiências. O Edson veio e falou assim, fala para o ataque, vai o time do Santos, gol! Tira para o ar. Dorval! E o comentarista. Mengalvio! Coutinho! Pelé! Pepe! Uma ação monumental do ataque do Santos. De Dorval para Mengalvio, de Mengalvio para Coutinho, de Coutinho para Pelé, de Pelé para Pepe. E gol do... Porra, saiu maravilhoso. Foi lindo, é isso. Maravilhoso. A gente conta essa história Segue. um pro outro toda semana. Não, Maravilhoso. Maravilhoso. Eu não conhecia, mas maravilhoso. Maravilhoso. O narrador não conversava com o comentarista. Ficava de mal. Estava de mal. E o comentarista ajudava, né? Como até hoje. Às vezes você... Porra, foi gol, quem fez? O cara fala. Como já me falaram errado. E eu... Falaram errado. Já. Não. Não, errado mas porque acontece. erra. O cara... Às vezes a câmera fecha no cara errado. E agora esse negócio do VAR, né? Você tem que narrar o gol 2 vezes ou você desnarra, porque a comemora, você não descomemora, né? Você abraça sua filha, seu filho, sua mulher e tal. Você comemorou o gol, aí passa depois de 3 Se eu percebo que o Gostei de árbitro dizer, não deu, dá pra eu descomemorar, né? Não dá pra É descomemorar. igual palavra, falou, já tá dito. Não Já tem tá mais. dito. Mas pro narrador ficou mais... Eu tendo a não narrar. Se eu tô narrando, sai o gol e eu começo a gritar gol e eu vejo que o bandeirinha levantou, eu paro. A maioria das vezes eu paro. Digo, a bandeirinha marcou, tal. Até um dia eu falei, pô, se saiu o gol, eu narro de novo. Aí o cara confirmou o gol, foi bota o replay aí e narrei de novo. Mas não tem jeito. Você vê- Antigamente era você vê- só se a bola aquela bola que não entrava na rede. Agora que esse negócio do VAR... Vê, doutor, como é importante, como ficou cultural a transmissão esportiva na comunicação brasileira, né? Então, tem um lance do gol, aquilo é meio um ícone, né? O que você faz na hora que o a gente pode relatar só o que está acontecendo em campo. Olha, está anulado o gol, ou está em revisão o gol, mas isso não conta muito. O ouvinte quer, o torcedor quer, aquele grito de gol. Mas putz, não dá, é difícil. Faz parte. Vai narrar depois Depois de que- 9 minutos do VAR. Vai... Não, e depois que acontece, ele tem eu narro o momento. gol, mas eu narro direitinho. Aí porque... repete o... Não, você tem que trazer uma É, emoção agora, ali de na- momento. na- Não, né? eu narro direitinho, eu digo o seguinte, eu não erro quem fez o gol. Aí você já sabe. Na televisão, assim, é que assim, eu por exemplo, estou olhando pro campo aqui, a primeira coisa que eu faço quando sai o gol é olhar pro juiz e pro bandeira. Se o juiz apontar o meio e o bandeira levantar, eu digo, o bandeira marcou impedimento. Antigamente o bandeira marcava impedimento, às vezes o juiz dava o gol, e ou parava tudo, ou o juiz não dava bola para ele, aí você gritava gol. Agora não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas acho que isso é o de menos. Acho que é pior para quem tá vendo, pior para quem tá... Mas assim, é que o VAR é um caso à parte, né? É uma discussão também enorme. Eu acho que é melhor eles do que sem ele, mas acho que ele é mal operado, mal usado. Oscar, para 2026, você ainda enxerga essa polarização do futebol de um Flamengo com... Fez catarata, pô. Enxergo tudo. O Kleber também... Você não ajuda, né, cara? Pô, ele tá me derrubando Desde o começo, Franciscano, desde o começo. toda hora, eu tô referenciando, o Kleber vai toda na minha canela. Mas tá fazendo de óculos. Ô, Kleber, isso é batizado pra quem chega na casa? Eu não tô sabendo. Pra 2026 Se você for ainda bat- enxerga. Kleber, se for batizado pra quem chega aqui na Record, não tem Deus problema. quiser.
Se for batizado, tá tudo bem. Não tem, eu passo por a essa. sacanagem foi com ele, não com você. Mas é porque Não liga pra galera, pode perguntar. Se eu enxergo o quê? Essa polarização que a gente tem enxergado de Flamengo, e aí vem Palmeiras, e o resto surgindo um com o outro. Isso vai ser a tendência. Espanholização. Essa espanholização. Vai ficar muito à frente o Flamengo. Tá chato isso, que tá precisando ter uma nova reformulação. Eu acho de que no competitividade. campeonato de pontos corridos, quando 2 ou 3 apenas se destacam muito, deixa os outros pra trás, desmotiva o campeonato, fica chato. Eu acho. Uma final mata-mata te dá uma chance O campeonato de maior pontos corridos eu acho necessário para o futebol brasileiro, ele organiza, etc, tal, tudo, mas corre o risco de ser chato. Quando ele vira meio mata-mata, bacana. Mas vejo assim Palmeiras e Flamengo à frente dos outros também no próximo ano. Acho que o Corinthians tem potencial, tem bom time, bons jogadores, mas o Corinthians está uma bagunça desgraçada, né? Não sei se isso vai continuar refletindo no campo. Então, times assim hoje prontos para andarem bem na próxima temporada, eu vejo Flamengo e Palmeiras. Ô, Kleber, E por méritos, né? Por méritos deles. Sabe? Aqui no Brasil, a gente... Talvez não só 2026, né? Vai Pois é. andar da carruagem, Porque não foi só em 25, né? Foi em 25, 24, 23, 22, 21, 19. esse ano a gente teve um fato novo do Neymar no Santos, que todo mundo tinha uma grande expectativa. Então, mas se você pegar de 16 pra cá, né? De 16 pra cá, 16 deu Palmeiras, 17 Corinthians, 18 Palmeiras. 19 Flamengo, 20 Flamengo. 21 deu Atlético, Galo. Né? 22, 23 Palmeiras, 24 Botafogo, 25 Você tem uma maioria, né? O Flamengo. São poucos times. A presença de Palmeiras e de Flamengo nas grandes decisões, nos grandes torneios, indo fazer final, brigando por título até o fim das competições, é mérito exclusivo de Palmeiras e Flamengo. Ah, mas eles ganham, é mérito de Palmeiras e Flamengo. Como aqui no Brasil você tem, às vezes, times que passam uma temporada brilhante. Porque é isso, você às vezes fala assim, pô, o Cruzeiro passou dias difíceis, anos difíceis, o Cruzeiro chegou, montou um time, começou o ano, trocou de treinador, né? Trocou de treinador. O Leonardo Jardim chegou um pouco antes do fim do Mineiro, não conseguiu ir para a final do Mineiro, né? A final foi Atlético e América. Não foi. Barrou medalhão, Foi Atlético e América. Aí na Copa Sul-Americana o time foi muito mal, foi eliminado na primeira fase, mas ele arrumou a casa e ele fez um ano sensacional. Você chegar em terceiro no Brasileiro, chegar em semifinal, mas não ganhou nada. Aí é uma questão mesmo de ponto de vista. Às vezes não ganhar nada não significa que o trabalho não foi bom. Você pode se frustrar, o Palmeiras não ganhou nada. Pô, eu vou reclamar de um time que foi vice-campeão paulista, vice-campeão da Libertadores, vice-campeão brasileiro. Não. E quartas de final de Copa do Brasil. Andando muito dá bem. pra reclamar. Não. Agora, eu entendo quem diga, pelo que investiu tem que ganhar, pelo que... Pô, não dá pra ganhar todo ano. Não dá pra ganhar todo ano. Não, igual a Copa do Mundo, não tem que ganhar, tem adversário. Tem que combinar. É um Cruyff, né? Essa frase, entre as lindas frases do Cruyff, saco de dinheiro não faz gol. É verdade. Ajuda a comprar o cara que faz gol. Ajuda. Mas não faz gol. Agora sim. Ou saco de dinheiro que não compra também. Exato, Tem tá essa, cheio de cara que né? tem muito dinheiro, gasta um monte e compra errado. Não adianta você ganhar Exato. uma nota e comprar 3 carros iguais. Exato. Você vai gastar mal o teu dinheiro, né? Não tem a Você dúvida. quer ter 3 carros, pelo menos compra... Três de Não, mas poder de revenda, é né? que eu gosto tanto do carro que eu comprei 2. E já que a gente falou de carro, de dinheiro, dessas coisas todas, até pra gente entrar nessa reta final, Oscar, e passa pro Kleber, obviamente, também, né? Vocês tem uma tabelinha boa, já se percebe de Pra onde eu tem. passar pra ele? A bola, né? O comentário. Ou... Não, pode ir. Não, Mas era fominha jogando fominha, bola. né? Era fominha. Então. Eu jogava bola, rapaz. Aí meu médico nunca me viu jogar, me tirou do campo, porque não pode mais jogar bola. Fominha. Além da Eco, Oscar Ulisses era um grande jogador. Né? Jogava direitinho. Tá rolando na boca do povo isso, não tá? Jogava, Entre a galera, os caras... jogava direitinho. Eu acho que era o melhor dos irmãos. No, O Odinei nos acho que nunca tempos... chutou a bola, né? Tá tentando. E o Osmar era esforçado. O Osório jogava bem. O Osório é o que não é da mídia. Esse é o bom.
Aqueles tempos áureos de Copa CESP, né, Kleber? Não tinha pouca confusão, né, do pessoal. Ah, eu não gostava das confusões, não. Mas joga a bola pra cá que eu passo pra ele. O Neymar é uma figura fora do baralho da seleção ano que vem? Ele tem como se ajudar ou é um caso perdido? Não sei. Eu acho que ele é um talento monstruoso, jogou muita bola, jogou muita bola, foi excepcional. Acho que ele ainda tenta, mas já não rola mais, já não consegue render aquilo que ele acha que rende, ou que ele quer render, ou que ele pensa que rende. Então eu acho que é uma grande incógnita. E o tempo vai passando, né? Ele teve algumas chances esse ano, fez um jogo ou outro mais ou menos, mas de uma maneira geral muito aquém do que aquele rapaz que desequilibrava seguramente em qualquer jogo, ou quase em todos os jogos. Então acho que é uma dúvida muito grande, mas já deu o que tinha que dar. Você acha? Pode ser que ainda consiga render um pouco mais se ele se adaptar às condições físicas dele. Não sei se ele vai conseguir fazer isso, porque o ímpeto de um craque desse tamanho é pensar que joga sempre naquele nível que ele jogou no máximo. Não sei se ele consegue. Kleber, os maiores momentos do Neymar foram com a tua voz. Isso eu lembro muito bem. Quando ele começou no Santos, né? 2010, a Libertadores em 11 A aqui. final da Copa do Brasil de 2010 foi o Luiz Roberto, aí eu fiz a final da Libertadores de 2011, o tricampeonato paulista, Sim. que o Santos não ganhava desde os anos 60, né? 67, 8, 9. Exato, uma repetição. Olha, eu acho que ele não é carta fora do baralho. Mas acho que ele não é aquela carta que... Sabe quando você está jogando baralho? Que você, Mais o Coringa, não, né? que você pega... Eu jogava bola com eu jogava baralho às vezes com um cara que ele pegava a carta, quando a carta era boa, ele punha a carta aqui e fazia. Acho que ele não é mais esta carta. Mas acho que não é carta fora do baralho. Vai depender, evidentemente, sim, vai fazer uma artroscopia, como é que vai se recuperar. Surpreendentemente, o fim de ano dele foi melhor do que o ano todo. Muito. Assim, não dá pra culpar o cara porque ele se machuca. Não. Eu não sei se ele se prepara, se ele não se prepara, se ele se cuida ou não se cuida. Então não serei leviano de dizer que ele tem culpa, né? As lesões acontecem, atrapalham, quebram o ritmo. Nesse final de temporada, eu começo a imaginar que o Neymar está entendendo que ele tem que jogar de um jeito um pouco diferente do que ele sempre jogou. Acho que o Neymar está entre os 20 melhores jogadores do Brasil de todos os tempos. E acho que o Neymar é um dos 10 melhores do mundo da geração dele. Da geração dele. Dessa geração de Messi, Cristiano Ronaldo, que são um pouco mais velhos, ele entrou como um dos melhores. Ele é um dos melhores. Hoje, ele é um cara que deixa dúvida. Então, acho que ele não é carta fora do baralho, mas ele não é aquela carta que você pega e bate. Tá aqui. Ele pode, ele pode virar se ele conseguir. Agora, tem pouco tempo, né? Se você pensar, ele tem um campeonato paulista e o começo do campeonato brasileiro. Se ele conseguir nesses jogos um rendimento espetacular, eu acho muito difícil um treinador abrir mão de um cara que tem esse talento. O Neymar, ele ficou num protagonismo por muito tempo da seleção, né? Ele era o cara da seleção. Desde depois da Copa de 2010, né? Isso. Se ele for, eu acredito que ele não vá como protagonista, vai fazer parte do grupo. Nós temos um protagonista ou a gente tem que apostar no conjunto e no Ancelotti? Tem alguém que possa despontar? Eu acho que tem candidatos a protagonismo, mas não tem nenhum hoje. De repente da Copa, se a seleção vai bem, chega na final, ganha a Copa, aí vai aparecer uma figura ou outra com maior destaque, que é natural que assim seja. Mas, por exemplo, as Copas que nós perdemos, as últimas aí, não apareceu nenhum protagonista, porque a seleção não vingou. Ele era, né, o protagonista. Por exemplo, Se a seleção ganhasse uma Copa com ele, que ele fez aquele gol contra a Croácia, né? Croácia. Foi agora, na última. Se a seleção ganhasse a Copa, ele seria... Em 14 ele se machuca, uma lesão grave.
Em 18, ele chega... Foi do Kaikai, foi do que virou meme. Ele se joga, não foi joga. bem. Nas duas ele vai, nessas últimas duas E ele em vai com 2022 pré-lesões, né? ele vai mais ou menos. Agora sim, não vejo um jogador hoje com essa diferença em relação aos outros como teve... É que assim, é muito difícil falar isso, né? Porque você pega as Copas do Mundo, o Pelé era muito diferente dos outros, certo? Incontestavelmente. Mas ao lado dele, né? Nas 3 Copas, ele ganhou, teve cara bom jogando. Muito bom. O Brasil, em Copas, a gente ficou muito mal acostumado e com razão, porque todas as Copas que o Brasil participou e ganhou, e até uma que não ganhou, tinha 4, 5, 6 jogadores Estavam entre os melhores do mundo. que eram titulares em qualquer seleções do mundo. Então, hoje eu não sei se tem. Não tem. Em Mas acho que 82 a gente tinha 4, 5. Claro. 2002, mesma coisa. Em O 70, pessoal fala, 94 a Copa do Romário. Mas ele era muito bem acompanhado. ele, Então, Bebeto. O Ronaldo também era Mas veja muito só, bem acompanhado. a seleção de 94... Você tinha 2 laterais esquerdos, por exemplo, naquela seleção que, poxa vida. 94? 94, O Leonardo e o Branco? E o Branco. Então, acho que a seleção de 94 é um exemplo claro assim, de um time de bons jogadores, muito bons jogadores, e um time coletivamente muito forte. Muito bem montado, muito bem pensado. E eu tô te dizendo que na época eu achava um jogo chato. Sim. Mas depois você começa a pensar, você começa a conversar com os Era o caras. jogo mais estudado que E naquela aí, época tava e aí começando a era existir, assim, em né? 94, que é uma seleção mais questionada nesse quesito assim, de qualidade, de bola, de jogo bonito, etc. A gente tinha Tafarel, Cafu, Branco, O Aldair Leonardo, voando. Aldair, todo mundo. Mazinho, Bebeto. Romário, Bebeto. Sem dúvida. Era um time bom. Individualmente Assim, era- o jeito de jogar é que criou criou um uma debate. forma mais- Mas eu tenho a impressão, fazendo uma comparação assim muito grosseira talvez, que o raciocínio do Parreira em 94 pode ser um raciocínio parecido do Ancelotti em Não 2026. tenha dúvida, eu também tenho essa ideia também. Sabe? Pô, Um tá, time seguro. tá há 24 anos... Ele sem ganhar utilizou um essa campeonato. referência do time de 94, inclusive. Não lembro. Recentemente, o Ancelotti utilizou isso como um espelho. Porque, assim, É. lá no programa, Faz sentido. no programa que ele foi com a gente, o Dodô perguntou pra ele assim, vem cá, eu tenho uma preocupação, o nosso meio de campo, às vezes não prende muito a bola, não domina, e se a gente precisar ter um jogo de controle de bola, Ele falou assim, olha, eu não estou muito preocupado com isso, acho até que nós não temos um meio campo com essas características, mas se eu tiver um time bem montado, bem armado e usar o talento que eu tenho no ataque para a bola chegar de uma maneira talvez mais rápida, eu acho que a gente resolve. Então o Dodô, ele não falou textualmente. Na interpretação do Dodô, é bem provável que a seleção seja o que vocês modernos chamam de uma seleção reativa. Vocês não, eu gosto do time retranqueiro mesmo. Kleber, Eu falo ponta, eu falo médio volante. Mas a seleção... Apesar de não... Acho que ele vai... Apesar dele ter 4 atacantes, em tese, né? Hoje em dia, Estevão, Rafinha, Vinícius e Rodrigo. Rodrigo, Apesar desses 4 caras, eu acho que ele vai fazer esses 4 caras ajudarem o que hoje são Casemiro e Bruno. Vai, acho que de Militão aqui na direita, se o Militão estiver bem. Recuperação. Ele faz um time mais precavido. Chapadinho. O Tenta... Alexandro, que não sobe muito do lado esquerdo. Tenta não deixar a bola chegar muito na área e mete nos caras. Que foi mais ou menos o raciocínio do Parreira. Se você já conversou com o Parreira, ele diz assim, eu tinha 2 caras no ataque que as bolas chegando eles iam fazer um gol. Em tese era um time com 3 para 4 volantes, 94. O Mauro Dunga, o Mazinho, que fechava. O Zinho Então, mas jogando assim, pouco solto, pensa né? o seguinte, o Mazinho era um jogador muito bom. Muito fora da curva. Taticamente, Muito muito bom. inteligente. Só que, assim, ele pegou o Mazinho porque o Raí acabou não rendendo. Não rendendo. Então, o Zinho, fala assim, Zinho, outro dia eu tava vendo, agora todo mundo faz isso, né? Você é bom ou craque? Você é melhor ou pior que o fulano? Sim. O Zinho falou, eu não fui craque, eu fui um bom jogador. Eu podia ter sido um craque. Eu, quando comecei a jogar, eu era um cara que ia pra cima, driblava. Só que eu me dediquei à estratégia dos times que eu joguei, à condição tática dos times que eu joguei, que eu passei a ser um jogador útil, prático, bom jogador. E acho que foi assim. Ele passou de ponta ao quarto homem do meio campo. Agora, só queria acrescentar alguma coisa. A gente nunca precisou tanto de técnico como agora. Talvez.
porque em 70 a gente não precisava tanto de Mas técnico. o cara assim. foi bem demais. O cara foi Zagallo bem, foi bem demais. Mas a gente tinha tanto recurso no campo que o técnico ficava, se não no segundo plano, não era tão exigido como hoje, não era tão importante como Eu tenho um hoje. pouco de dúvida, mas eu entendo. 82 a gente tinha um belo técnico, etc., mas a seleção andava em campo. Não ganhou, tudo bem, tal. Em 2002, mesma coisa. A gente sempre contou com os grandes jogadores. Porque eram muitos. Por Hoje, isso que talvez a gente tenha técnico estrangeiro hoje na seleção. é isso. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa de técnico. E quando os técnicos brasileiros foram exigidos desse nível, a gente sentiu falta. Aí vai lá buscar. Aí. Esse a gente faz outro, porque É outro que acabou, né, gente? eu estou em Sim. dúvida. Eu acho assim que tem uma divisão de responsabilidades. Ih, olha aí. Não, só Não, pra, isso vai só, longe. Só para convidar uma O outra Kleber vez. tem uma característica. Ele quer a parte 2. Só para vocês Você quer a parte 2, eu né? acho que Entendemos. tem, eu acho que faremos, tem, acho faremos. que tem a questão Ó, dos o treinadores, Kleber é um mas cara- tem também dos jogadores. É um talento narrando o jogo, ele é muito bom, só elogios. Mas é teimoso. Mas não tem mais aí depois a gente... Mas olha, ele sabe o que vai fala- acontecer? Como disse uma vez Ariano Suassuna, eu não sou teimoso. Teimoso é quem discute comigo. Exatamente, é isso, é bem por aí, né? Gente, olha, eu queria continuar esse papo, mas com Obrigado tempo a escasso vocês. para ambos, né? Obrigado a O vocês. Kleber tem tarefas a... Ele tá mentindo. Né? O tempo escasso é aqui da estrutura. o Kleber- ele não. precisa limpar Não, o estúdio não, para fazer não. uma live. Não. Vem com essa não vem jogar a culpa em nós. Só aí, o Oscar falou que tem que chegar no Tá chegando no agora e próximo CNPJ. mentindo pro Não, mentira. Eu adoraria, eu queria ficar não muito têm tempo. compromisso. Eu não tenho nada com pra ele. fazer. Ó, é com Ó, ele tô ali, ó. até de bermuda. Kleber, não, isso, Kleber, ó, é com ele ali, ó. A voz da consciência tá ali, eu só cumpro ordens. Entendeu? Você precisa ir embora. Obrigado, gente. Oscar, eu Obrigado, queria... foi um prazer. Calma. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Oscar, eu queria te agradecer mesmo do fundo do coração, da admiração que eu tenho por você, pelo carinho, né, à vontade, pode pelos falar. papos fora, né, do futebol que são maravilhosos. Kleber, uma honra sempre, viu? É minha. Obrigado Muito mesmo, legal. desde os tempos lá da Bandeirantes. Acho uma delícia essas conversas, assim, acho agradabilíssimo. A gente resolve numa pizza, quem paga depois? Eu pago, né? Tô chegando, é isso? porra. Não fica tranquilo. Não, eu consigo. Depois nós vamos- Uma eu consigo, Aí daqui a pouco a gente vai achar um horário. O aqui. problema- Os caras tão entendeu? um bom horário pra nós. Olha lá outro dia. Não, ele, lá pra entrar. Aí ele já virou de costa, olha lá. Olha lá. Não, olha lá. Olha lá. Olha lá É o Mário com ele. 40, olha lá, fazendo assim, ó. Não, ele tá se viu, tá se chega. Torto. É nóis, que honra. Valeu. Doutor Hélio Frascani, um abraço. Obrigado. Kleber, valeu, gente. Até. Obrigado. Tchau, tchau. É isso aí. Obrigado. Esse papo maravilhoso com o Kleber Machado, com os Carolenses. Ó, tô aqui, ó. Vocês querem ficar, tá vendo? A culpa sobrou pra mim. Deixa seu like maravilhoso. Obrigado pelo programa, obrigado pelo carinho. E até a próxima edição. É isso? Então, vocês estão... A pizza quem que vai pagar então, Kleber? É isso? Só pra encerrar? Hoje? Você vai pagar? Hoje? Vai sobrar pra mim? Não, eu não sei, hoje ele não vai, ele tem Amanhã, prêmio, ele vai É receber isso. Não, prêmio. é muito- E ele tá com um problema, coitado, que ele não quer gastar gasolina, ele só vai em lugar perto de casa Então pra tá ele ir a bom. pé. Então a gente ajuda. A gente faz uma parceria com um posto de gasolina pra levar o Oscar a tá bom? Oferecimento É isso. posto do Juvenal. É isso. Gente, esse bate-papo maravilhoso, você, claro, fica aqui conosco. Link Sport Clube, deixa seu like e até a próxima. Estamos juntos. Tchau, tchau.